Por que banqueiros financiam pautas LGBTQCSTPQP? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas se fazem. Ora, peraí, parece que todo esse novo movimento da esquerda woke hoje em dia é aquele velho movimento da esquerda contra os grandes conglomerados industriais, de mídia, dos bancos, capital financeiro. Lembra da Luciana Genro, né, gritando contra o capitalismo financeiro, assim, para cima e para baixo. E hoje, ao mesmo tempo, nós temos bancos financiando constantemente pautas LGBT. Quem não lembra do Queer Museum, aquela exposição de, vamos dizer, blasfêmias, usando o termo mais correto possível, várias heresias, envolvendo sexualização, inclusive com quadros mostrando ali dando uma indicação de pedofilia, né? Para você ter uma ideia, uma das, vamos dizer, obras de arte que estavam lá para criancinhas verem era um filminho passado simplesmente com o rosto de um homem, e aí ele era constantemente, assim, vamos dizer, molhado. Um jatinho que caía assim na cara dele, ele ficava lá. Esta era a grande exposição de arte. Dos seguranças do museu, quando foi perguntado, né, mas não tem criancinhas que vêm aqui ver uma coisa como essa, né, exposições de escola, excursões de escola, ele respondeu, então, quando vem criancinhas a gente diz que é só uma aguinha caindo, né, na cara dele, assim por diante. E isso foi o Queer Museu, que era patrocinado pelo Santander. Deu um rebuliço gigantesco na sociedade, né? Muita gente foi processada, inclusive eu, por criticar uma coisa como aquela. Estou devendo até hoje, né? Aí uns 120 mil reais por conta disso, que eu espero que vocês ajudem a gente aqui com o Pix pra gente pagar tudo isso. Mas o que que acontece? Por que que isso aí acontece? Por que que banqueiros, de repente, parece que financiaram, né, toda essa pauta LGBT, que é uma pauta revolucionária, uma pauta de esquerda, ou seja, parece que é uma pauta contra os valores que um banco defende. Por que que isso aí acontece? Será que começou de repente? Olha, na verdade começou muito tempo atrás. Vamos lembrar de um livro chamado A Divina Comédia? Ele foi escrito pelo Dante Alighieri, ali no século XIII ainda. Tá? Na passagem para o século XIV. Neste livro, Dante Alighieri faz uma descrição minuciosa usando a filosofia de São Tomás de Aquino para descrever o inferno, depois o purgatório e depois o céu, colocando cada um dos pecados ali, dos pecados que estavam sendo cometidos pelas pessoas, cada um ordenado ali segundo a filosofia tomista. Ora, o Dante ele era tão genial que ele colocou toda a mitologia grega e latina, toda a história grega e latina, que é uma outra coisa completamente diferente, e também a história do seu tempo, colocado ali cada um dos caras que morreram direitinho ali, cada um num ciclo do inferno. Ou, enfim, né, do purgatório ou do paraíso. Imagina a dificuldade que é você simplesmente pensar uma coisa como essa e depois ainda escrever um poema com as melhores rimas, as melhores frases, tudo aquilo ali, sabe, tudo escandido, perfeitinho. O tamanho de genialidade que você precisa para isso é uma coisa completamente fora do comum, né? E o Dante, ele começa o seu périplo pelo inferno, acompanhado pelo Virgílio, o maior poeta de todos os tempos, pelo primeiro ciclo, né? Antes do primeiro ciclo tem o limbo, que são aquelas pessoas que não cometeram grandes pecados, mas simplesmente não tinham ainda sido batizados. Ou seja, sua verdadeira punição era simplesmente não entrar no paraíso. Mas estavam lá os grandes filósofos gregos, assim por diante. Já no primeiro ciclo, nós temos o ciclo dos luxuriosos, ou seja, as pessoas que cometem pecados de luxúria. Ora, logo depois a gente vê que o segundo ciclo é dos glutões, as pessoas gulosas que cometem pecados contra a gula. E o terceiro, né, na verdade o quarto círculo, então, seria o ciclo das pessoas que cometem o pecado da avareza. Peraí. Se a filosofia tomista ela está colocando essas três categorias juntas, por que que você tem alguma relação entre avareza e luxúria e gula? Parece ter alguma coisa meio estranha ali. Ele, inclusive, faz referências constantes no ciclo da avareza àqueles luxuriosos e àqueles glutões, mostrando que havia uma correlação entre eles. Parece que essas coisas estão razoavelmente interligadas na filosofia tomista. O que a gente pode perceber aqui é algo bastante curioso. Ora, primeira coisa a se pensar: luxúria e glutonaria
são duas falhas da carne, ou seja, você tem apetite, seja sexual, ou seja, de comida, completamente desordenado, né? Que você não consegue controlar. Então, assim, você até consegue perceber razoavelmente o seu parentesco aqui. Mas o que que a avareza, né, tem a ver com isso? A grande questão para o Dante, quando ele fala, né, dessa avareza aqui no canto 7, é o seguinte: o sistema bancário, que começa ali no Renascimento, o primeiro globalismo de fato tá ali nesse momento no Renascimento, naquela Florença que começa a ter bancos, logo logo vai ter família Médici, família Borgia, né? Todas essas famílias que dominam o mundo, inclusive até hoje. Eles começam a fundar bancos, e bancos que vão financiar as obras públicas. O que que esses bancos fazem? Eles trabalham, como todo mundo sabe do sistema, todo mundo que entende o sistema financeiro sabe, com uma questão muito peculiar. Um banco não tem dinheiro. Você consegue fundar um banco sem ter um centavo em conta. O que o banco faz é proteger, pelo menos é isso que ele diz, proteger o dinheiro alheio. Então você coloca o dinheiro, o seu dinheiro ali, coloca no banco e você tem, vamos dizer, uma espécie de sistemas de empréstimos, né? Ou você pede empréstimo para o banco e o banco analisa a sua situação fiscal, ou você pode fazer poupança ali, que seria razoavelmente, né, colocando de uma maneira bem grosseira, como se você que estivesse emprestando dinheiro para o banco e ele vai lá e te devolve com alguns juros ali. Ora, juros. Essa parece ser a grande questão aqui para o Dante. Uma questão bem estranha para nós. Porque os juros, na verdade, é o que vai causar, né? Não, nem tudo aquilo que é juros vai causar, de fato, a usura, mas onde vai chegar este pecado da usura, né? Chegar nesse pecado dos ávaros e também daquelas pessoas que são perdulárias, né? Que o Dante coloca um gritando contra o outro, né? Revoltados ali, um gritando por que gastar e outro por que poupar. Esta questão da luxúria é isso que incomoda, de fato, o senhor Dante Alighieri. Por quê? A usura, não todos os juros, mas muitos desses juros são usura, é um dinheiro artificial. É um dinheiro que não existe. Ou seja, você chega lá para o banco e fala: olha, eu quero ter algum dinheiro, o banco vai lá, pode, naquele momento, hoje em dia só os bancos centrais fazem isso, mas eles poderiam, por exemplo, imprimir dinheiro e te dar. E aí isso vai gerar inflação, ou seja, seu dinheiro vai valer menos e você vai ter que acabar pagando mais e mais e mais com o tempo passando, mas não teve nenhum aumento de produção, nada que justificasse esse aumento de dinheiro. Aqui está o centro da usura, da usura, o começo do problema fundamental para o Dante colocar os glutões e os luxuriosos um do lado do outro. Pensa aqui comigo. Quando você tem famílias, uma família com pai, mãe e vários filhos, esses filhos, eles são a continuidade da família. Então a coisa mais comum que se pensa é que essa continuidade ela vai gerar patrimônio, ela vai gerar algo para a proteção dessa família. Por isso que os pais querem que os filhos poupem, por isso que os próprios pais poupam, já pensando que esse filho ele vai custar lá na frente. Hoje em dia a gente pensaria, né? Eu preciso pagar a faculdade do meu filho, eu preciso pagar depois as despesas médicas do meu filho, um plano de saúde ou coisa desse tipo. Lá naquela época, na verdade, em todas as épocas, sempre foi assim. Ou seja, a família, ela sempre é poupadora. Ela está preocupada, de fato, em formar um patrimônio. Inclusive, presta bastante atenção nessa palavra, né? Patrimônio, não lembra patriarcado? É uma proteção familiar que vai continuar depois da sua morte. Você ter uma casa, você ter um carro, você ter qualquer uma dessas coisas, você vai deixar isso de herança para os seus filhos. Ora, o que os banqueiros começam a fazer nessa época? Eles começam a fazer empréstimos, financiar festas. É onde surge o carnaval, por exemplo, né? Grande festa da carne. E vai lá e fala assim: olha, sabe esse comportamento aí dos seus pais, esse comportamento da igreja, esse comportamento do Papa? Precisa ser assim, sabe? Olha, você não acha que dá pra fazer uma festa, todo mundo comer todo mundo gastar doidado, vocês encherem a cara de álcool? Isso também tá ligado ao pecado da gula, né? Ou seja, as pessoas que se torram no alcoolismo e depois ficam sem dinheiro
nenhum na sua vida. Ou então, o que você pode fazer? Você pode ter novos comportamentos sexuais. Além de você ter um sexo fora da sua família, você pode ter alguma agora novas formas de comportamento, como você tinha lá no Império Romano, como você tinha lá nas Saturnais pagãs. Ou seja, agora você pode ter um comportamento sexual que não se reproduz. Os banqueiros são os primeiros a financiar isso. Porque agora, os glutões, os alcoólatras, aquelas pessoas que têm muito comportamento sexual fora da sua família, e principalmente aquelas que têm aquele comportamento sexual que não gera filhos, elas começam a ficar endividadas. Elas não geram mais um patrimônio. Elas estão constantemente preocupadas com o lazer, com o prazer, e não mais com o dever. Elas não têm mais continuidade nenhuma. O que fazem essas pessoas que chegam aos 50 anos sem terem filhos e não precisam ter mais nenhuma preocupação com a sua prole? Elas gastam. Elas estão constantemente em festas. Elas estão o tempo todo no cheque especial. E o que o banco vai fazer? Vai dar mais empréstimos, dinheiro artificial, dinheiro que não tem riqueza nenhuma. E fala assim: olha, sabe aquele patrimônio do seu pai? Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa lutar contra o patriarcado. Seja feminista, lute como uma garota, coloque um quadro de Frida Kahlo na parede, sabe? Faça alguma coisa que seja contra comportamentos sexuais quadradões como os do seu pai. Você precisa agora ir para mais festas, você precisa gastar mais dinheiro, você precisa ter mais prazer, você precisa se preocupar apenas, única e exclusivamente com lazer. O sexo precisa ser apenas, única e exclusivamente lúdico. Você vai chegar aos 50 anos, você vai morar numa kitnet, você vai ter um gato como seu filho e você vai estar rica. Você vai estar com um grande patrimônio. Você vai deixar alguma coisa para alguém. O todo o patrimônio que era da sua família começa a ser transferido magicamente, de uma maneira que nem aquelas pessoas que buscavam a pedra filosofal para transformar metais pobres em ouro conseguia, e deixando os banqueiros cada vez mais ricos. Você parou para pensar nisso alguma vez na sua vida? É uma coisa também curiosa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da usura, ou seja, na criação artificial de dinheiro que só gera dívidas e dívidas e dívidas e dívidas, você vai acabar lembrando de um fator, né? Quem são os primeiros alvos desse mecanismo de você ter sexo fácil? É só você pensar, por exemplo, num baile funk hoje. São os pobres. Isso foi feito para os pobres. Hoje em dia está chegando a classe média, inclusive a classe média alta. Mas esse é um mecanismo de controle financeiro dos pobres. Por isso que essas coisas sempre começam onde há mais pobreza, nas favelas, nos mais necessitados. Ou seja, que tipo de prazer não cultivado você pode dar para uma pessoa que não tem instrução nenhuma? Sexo, simplesmente é isso. O mundo de Eros e a civilização. Sexo, 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 e você diz que isso aí é uma liberação. Enquanto essas pessoas estão cada vez mais amarradas a um banqueiro, que tem uma família, que tem um patrimônio, que usa o sobrenome dele como nome do banco, que é uma família que controla tudo aquilo ali da maneira mais patriarcal possível. A usura, essa criação artificial de dinheiro, que não é uma criação verdadeira, de riqueza, ela, inclusive, é a grande marca da modernidade, desse último século. O que foi, por exemplo, que a esquerda fez com termos como fascismo, democracia, discurso de ódio? São todos termos usurários. É a mesma usura que existia no mercado financeiro, agora é a mesma usura praticada no vocabulário, uma usura praticada na linguagem. Essas palavras que antes significavam uma coisa muito específica, até uma linguagem técnica. Você não consegue imaginar tantas pessoas falando, por exemplo, em inquérito nos anos 80 no Brasil. Tantas pessoas usando termos jurídicos constantemente nos anos 80 no Brasil. Porque isso era uma linguagem técnica, fechada, que não era móvel, que ela estava constantemente sendo usada apenas na linguagem forense.
agora. Você usa ela de uma maneira usurária. Ela significa cada vez mais coisas. Ela agora é como se ela tivesse juros. Você consegue colocar dentro da palavra democracia, ou dentro da palavra fascismo, ou dentro da palavra ódio, ou dentro da palavra amor, o que quer que você consiga imaginar. Sempre, é simplesmente uma questão retórica, é a usura na linguagem. Você já tinha pensado numa coisa como essa? Ó, continue aqui no nosso canal no Senso em Comum. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, deixe seu joinha, deixe também um pix, ó, flaviomorgan@sensoincomum.org, e nós vamos conseguir explicar mais coisas como essa para você. Muito obrigado a todos.